só, a gente vai ter aula de biologia agora, tá? E aí a gente vai continuar aquele assunto massa que a gente já tá vendo, que é citologia, a gente tá vendo as partes da célula e tal. E aí a gente já viu um monte de coisa relacionada à célula, tá? A gente já viu membrana, transporte através da membrana, a gente viu citoplasma, a gente viu as organelas que fazem parte do citoplasma, a gente viu o núcleo, os componentes do núcleo, a gente falou de cromossomo, tá? E aí é muito bom vocês terem pego todos os conceitos que foi falado até agora, porque agora a gente vai ver um assunto muito importante, tá? Que é divisão celular, beleza? E aí vocês precisam ter de fato entendido tudo aquilo que foi falado antes, o que é um cromossomo, qual a diferença de eucromatina para heterocromatina, para que servem as organelas, porque algumas delas fazem parte do processo de divisão celular, beleza? E se vocês não entenderem, pausa o vídeo e volta lá no conteúdo e vai rever o conteúdo se vocês não lembram, tá? Pra gente poder ter uma aula bacana. Aí agora a gente vai falar um pouquinho, tá? Da divisão celular. Antes de a gente falar das duas divisões celulares, a gente vai falar do ciclo celular, tá? Assim como tudo na vida, a célula tem um ciclo, beleza? O nosso ciclo de vida, o ciclo de vida dos seres humanos, dos animais, dos seres vivos, que a gente chama de ciclo vital, tá? É nascer, crescer, reproduzir e morrer, beleza? Para as células, é basicamente a mesma coisa. É surgir, crescer e dividir, tá? E aí a gente vai ter que o ciclo celular, tá? Vai iniciar no momento que ela surge, tá? A partir do momento, ou seja, acabou a divisão, essa aqui é uma célula nova, iniciou o ciclo celular dessa nova célula, beleza? E ela termina quando essa nova célula sofre divisão celular para originar mais duas novas células, beleza? A divisão celular, o ciclo celular, na verdade, ele acontece em duas fases. A intérfase, tá? E a divisão celular propriamente dita. Que aí a gente vai ver que essa divisão celular pode ser de duas formas. A mitose ou a meiose, tá? Mas é importante saber que antes de qualquer divisão celular, tanto mitose quanto meiose, obrigatoriamente vem a intérfase, beleza? Não. Aí a gente tá vendo aí, tô mostrando aí pra vocês, o ciclo celular, o ciclo de uma célula, tá? Desde o surgimento até o processo de uma nova divisão celular, tá? Aí vocês comecem a observar, tá? Que a divisão celular, nesse caso aí do slide, é uma mitose, tá? Demora só meia hora. E todo o processo, tá, dele, de antes, que a gente chama de intérfase, dura aí umas 24 horas, beleza? Então, assim, é bom entender que durante o ciclo celular de uma célula, tá? A maior parte do tempo de vida de uma célula está na intérfase, ok? A intérfase, vamos falar um pouquinho dela. Intérfase é dividida em três fases, tá? G1, S e G2, beleza? A G1, G que vem de gap, nem sei se estou falando certo, é em inglês essa palavra, mas significa intervalo, tá? Tanto G1 quanto G2, eles têm a mesma função, tem os mesmos acontecimentos dentro da célula, beleza? Que é a síntese de proteína e a transcrição gênica, ou seja, a transcrição de DNA, ok? G1, transcrição de DNA e síntese de proteína. Aí a gente vem pro S. O S é de síntese. Síntese que quer dizer formação, criação, tá? E aí a gente vai relacionar essa formação com a duplicação do DNA. A gente está formando, a gente está criando novos DNAs, mas não novos do zero, tá? É novo a duplicata, beleza? E a gente vai ter também a duplicata do centríolo. Lembra que eu falei de centríolo lá na aula de organela? Por isso que eu falei que é importante ver lá a aula, tá? O centríolo tem um papel extremamente importante na divisão celular, tá? E aí a gente tem o G2, que também os mesmos acontecimentos de G1, que é transcrição gênica e síntese de proteína, beleza? Tem
mostrando pra vocês, tá? Que a gente tem G1, S e G2 aí na imagem pra vocês. Se vocês olharem, conseguirem observar. No G2, tá? A gente já tem o dobro de centríolo, tá? Aqui a gente tem um centríolo, um conjunto de centríolo. Aqui nós temos dois, tá? E a gente tem também o dobro de DNA. Vocês podem ver que aqui o azul tá fraco, quer dizer que tem pouco DNA, tá? E aqui a gente tem muito mais fios azuis, que significa que tem muito mais DNAs, tá? A gente vai começar agora, tá? Propriamente a divisão celular. Primeira divisão celular é a mitose, tá, galera? A mitose, que tem como definição simples: uma célula-mãe diploide origina duas células filhas idênticas, também diploides. Ou seja, trazendo isso para a nossa realidade, para o nosso corpinho, é uma célula 2N, tá? Diploide 2N, 46 cromossomo, tá? Que vai originar duas células idênticas, ou seja, com 46 cromossomos também, beleza? Aí, a gente continuando, a gente tem para que serve, tá, a mitose. A mitose, ela vai servir para manutenção, regeneração, crescimento e multiplicação. Como assim? Quando ocorre o processo de fecundação, a gente tem a fase de multiplicação, tá? As células começam a se multiplicar. No início, é uma célula só, tá? Que a gente chama de célula ovo ou zigoto, tá? E ela começa a se multiplicar. Uma viram duas, duas viram quatro, quatro viram seis, 4 viram 8, 8 viram 16, 16 vira 32, 32 vira 64 e assim vai se multiplicando, sempre por 2, porque é uma que origina duas, beleza? Então o número é sempre multiplicado por 2. E aí a gente vai ter essa fase de multiplicação. A gente tem o papel de regeneração, tá? Quando a gente leva um corte na pele, um machucado, que as células ali precisam se regenerar, ok? E aí é através da divisão celular, através da mitose, que acontece o processo de regeneração da pele e até mesmo de alguns órgãos, dependendo do seu machucado, tá? Vai ter papel de manutenção, porque afinal células morrem constantemente e aí a manutenção da vida se dá através da multiplicação celular, tá? A gente pode usar o termo multiplicação celular ou divisão celular, tá? E aí, por último, a gente tem o papel do crescimento, que é extremamente importante quando um indivíduo está crescendo, está se desenvolvendo, tá? Tipo, da fase criança para a fase adulta, porque é através da multiplicação celular que acontece o aumento do tecido ósseo, ou seja, osso, acontece o aumento do tecido muscular, músculo, e que são os principais fatores que vão levar ao desenvolvimento em questão de estatura, coisa que eu sou desprovida. E aí a gente tem 4 fasezinhas, tá? Na mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Meu Deus, como é que eu vou decorar isso? Relaxa. Você decora assim: prometi a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telefonar, telófase. Esse bizu é facinho. Prometi a Ana telefonar, beleza? E aí, pra mostrar a vocês aí, a gente tem uma célula 2N, tá? Com 46 cromossomos, que vai originar outra célula também 2N com 46 cromossomos. Eu tenho uma que cresce e se divide em duas idênticas, tá, meus amores? Notem que no slide tá as duas amarelinhas, tá? A gente tem que quem vai sofrer mitose são todas as células somáticas e funcionais do seu corpo, menos, meus amores, as células germinativas, beleza? Células germinativas são aquelas que vão originar os gametas, tá? Tirando as células que vão originar nossos gametas, óvulo e espermatozoide, tá? Todo o resto das células do seu corpo são formadas, tá? Pela multiplicação celular, pela mitose. Deixa eu repetir, todas as células do seu corpo, tirando as células que vão formar óvulo e espermatozoide, vão sofrer mitose, tá? Meiose a gente só fala para formação de gameta. Não esqueçam isso nunca na vida de vocês, ok?
Prófase. Seguindo, a gente tem na prófase, tá? 3 eventos principais. Eu vou sempre jogar os eventos e em seguida jogar uma imagenzinha para vocês notarem. Só para lembrar vocês, uma coisa muito importante. Uma célula, ela não é do jeito que está aí, tá? Redonda e parada, tá? Ela está em formato de ovo, mas ela não é redonda e parada, sem fluidez. Lembrem disso, que a gente já falou, a célula, ela tem, dentro dela, citoplasma, que tem uma textura viscosa, tá? Como se fosse gelatina. Lembrem disso, ela não é como está aí no slide, beleza? Vamos para os 3 acontecimentos agora. Início da condensação dos cromossomos, tá? Formação das fibras polares a partir de alongamento das fibras diáster dos centríolos, tá? E desaparecimento da carioteca e do nucleolo. Ou seja, na prófase, a gente tem que nossa carioteca, que é a membrana que delimita o núcleo, beleza? Ela some. Ela tem que o nucleolo que vai formar, tá? Ribossomo some também, tá? Ela tem a condensação dos cromossomos, ou seja, lembra que eu falei que condensado é ficar no estado mais visível, ficar mais duro, não é estar tão no estado relax, tá? Ou seja, ficar na fase que dá pra ver realmente os cromossomos, porque quando não tá condensados, a carioteca, tá? Fica bem espalhada, a cromatina fica bem espalhada, tá? E não dá pra gente ver ela realmente o cromossomo em forma de cromossomo, tá? E aí começa a condensação dos cromossomos, tá? E acontece a formação das fibras polares, tá? Fibras polares, que a gente vai ver no próximo tópico, que formam uma coisa muito importante pra gente, tá? E essas fibras são originadas a partir dos centríolos, beleza? Lembra que eu falei que centríolos é uma organela que tem função de formar túbulos e flagelos e cílios, tá? Que são microtúbulos. Então, esses centríolos, eles se alongam formando, tá? As fibras polares, as fibras de Aster, beleza? A gente tem aí a metáfase, tá? Na metáfase é quando a gente tem um maior grau de condensação dos cromossomos, ou seja, é quando os cromossomos realmente estão super visíveis. Quando eu falei lá de cromossomo, eu falei que o cromossomo ele só era visto realmente na célula metafásica, ou seja, a célula metafásica é uma célula que está no processo de divisão celular e está aí bem nessa fase. O único momento que a gente consegue realmente ver o cromossomo feito o cariotipo que eu mostrei a vocês na aula anterior é quando ela está aí na metáfase. Fora desse momento, a gente não consegue ver o cariotipo do jeito que eu mostrei a vocês, ou seja, com os 23 pares extremamente condensados e extremamente nítidos. Ok? Nono ano. Continuando isso, as fibras, tá? As fibras de Aster, elas se unem aos cromossomos, ok? E formam aí, como vocês podem ver, o fuso equatorial, tá? Ou fuso mitótico, tá? A gente tá falando mitose, o fuso pode ser chamado também de mitótico ou fuso meiótico. Essas fibras, tá? Essas fibras, elas são ligadas lá no centrômero, tá? Do cromossomo, que a gente falou semana passada. Eu mostrei a vocês parte do cromossomo e falei que lá... E aí, lá no centrômero é onde essas fibras vão conseguir se ligar, tá? E aí, é a partir dessas fibras que ocorre o puxão. E aí ela forma aí, como vocês podem ver, tá? O fuso mitótico, tá? Com o equador celular. Equador, do mesmo jeito que nossa linha do equador fica no meio, o equador celular, ele também vai ficar no meio da célula. Alinhando todos os cromossomos, ficam bem no meio, bem alinhadinhos. Todos os cromossomos nas suas fases lá, maravilhosas, a coisa mais linda do mundo. Beleza, nono? Aí a gente tem, a gente tem aí a anáfase, tá? Que é na anáfase em que ocorre o puxavão, tá? Das fibras que estão segurando os cromossomos, tá? Eles puxam e as cromátides, que eram duas assim, se partem, ok? Indo cada uma para sua célula, beleza? Tá? E aí essas cromátides se partem, ok? E é só esses dois eventos que acontecem mesmo. As fibras
se encurtam, fazendo as cromátides se separarem. Beleza? E aí, por último, para encerrar, a gente tem a telófase, ok? A telófase, que é a reorganização, é a última parte, tá, da divisão celular, da mitose, é a organização da carioteca, tá, e do núcleo, beleza? Reaparece o núcleo, a carioteca volta a aparecer, tá, e o núcleo volta a se formar. Só que não é um núcleo, são dois, porque afinal são duas células que estão se formando. E acontece o processo de citocinese, que é a divisão citoplasmática. A gente tem uma célula bem grandona aqui e passa a ocorrer isso aqui, tá? A gente tem uma célula grande, os núcleos começam assim a se formar, tá? Imagine que meu olho são dois núcleos que estão se formando. E aí o citoplasma tem que fechar e fazer duas células. Entenderam? Acho que deu pra entender, né, amados? Enfim, a gente vai encerrar por aqui, tá? E aí, semana que vem a gente vai ver a segunda parte da divisão celular, que é a meiose, tá? Meus amores, fiquem com Deus.